Papel do marido é amar a esposa. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, é dever, é imperativo, é dever do marido amar a esposa. Só que não é amar, eu amo do meu jeito. Porque muitas pessoas pensam, têm ideias diferentes a respeito do amor. Mas, eu amo do meu jeito. Não. É amar como Cristo amou a igreja. E de que forma que Cristo amou a igreja? Se entregou. É o amor sacrificial. Se alguém no relacionamento precisa sofrer, que seja o marido. A esposa, ela deve ser resguardada pelo marido, em toda e qualquer situação. Então, o texto de 1 Coríntios 13, ele fala assim que o amor tudo suporta, tudo espera, né? O marido, ele tem deveres para com a esposa, e um deles é amar. E os deveres do amor é que sustenta o casamento. Então, maridos, amem suas esposas, porque é dever de cada um de nós, homens, amar a esposa. E como Cristo amou a igreja, quer dizer, um amor sacrificial. Tem um videozinho, e daí nós vamos comentar um pouquinho aí, porque é dever amar, mas manter o romantismo é dever de ambos. E muitas vezes um joga para o outro, outro joga para um. E não, manter o romantismo é dever de ambos. Põe um videozinho aí para nós. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo. Tem que invejar. O que acontece? Gente, o romantismo no casamento está, as coisas do casamento românticas estão sendo deixadas de lado. E casamento não é só sexo, tem o romantismo, tem o galanteio, né? Tem a conquista, tem o flerte, né? Essas coisas precisam se manter acesa no casamento. Não pode só, papuf, não é assim. Tem que manter. Põe de novo o videozinho ali para a turma aprender a invejar. Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo. Se alguém já tinha se esquecido, é assim, viu? Os mais novos ainda lembram, né? Mas os mais velhos já estão esquecendo. Tem que mostrar assim. Então, o dever do marido é amar, mas manter o romantismo é os dois. É dever de ambos. O casamento precisa haver romantismo, precisa haver carinho, precisa haver elogios, palavras, precisa haver no casamento. Precisa haver cuidado, toque. Então são coisas que às vezes estão sendo deixadas de lado, mas é importantíssimo. O homem, na fase do namoro, da conquista, ele é só romantismo, né? E leva flores, e dá presentes, e as conversas são agradáveis e tudo mais. Aí casa, parece que baixa não sei o que no homem, que ele esquece de tudo isso, né? Ele esquece que
Mas a mulher, ela continua necessitando dessas coisas, de atenção, de cuidado, de carinho, né? Tem maridos que nem em datas especiais, né? Aniversário de casamento ou coisa assim, lembra de dar um presente para a mulher. Imagine fora da data. Mas o marido, ele deve ter esse costume de vez em quando, do nada, levar uma flor, levar um bombom, fazer algo diferente para a esposa. Para que a esposa lembre como era, né? Por que você conquistou o coração dessa mulher? Teve um motivo, era o jeito que você tratava ela. Tem uma frase que eu não sei de quem é, que diz assim que a mulher, ela se apaixona pela maneira com que ela é tratada e desapaixona pelo mesmo motivo. Então, nós mulheres, nós nos apaixonamos pela forma com que o homem nos trata. Então, no namoro, ele nos trata como uma princesa. Aí chega no casamento, vira um sapo, o príncipe. Ou nós esperamos um príncipe montar num cavalo e vem só o cavalo. Tem essa também, né? Parece que acontece uma coisa do namoro para o casamento. E não deve ser assim. Por quê? O que fez com que a sua mulher se apaixonasse por você foi a maneira que você tratou ela quando você conheceu ela. Agora, se você a tratar de forma rude, grosseira, você também pode perder o amor da esposa. Nós, mulheres, somos diferentes dos homens em N coisas. E vocês podem ver que existe muitos casais em que a mulher é linda, maravilhosa, e o homem não é. Porque nós, mulheres, nos apaixonamos muito mais pela forma com que nós somos tratadas do que a beleza em si, exterior. Então, é isso. E muitas vezes o homem pensa assim, casei, né? Já é minha. E esquece de cultivar o romantismo. Claro, é de ambos. Eu também sei que existe o outro ponto em que a mulher não é romântica e o marido é. Nós temos que aprender o equilíbrio. E qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é eu saber respeitar os limites do outro. Mas eu também não posso aceitar que o marido... ele não é romântico, ele é assim mesmo. Não. Eu sou romântica, ele tem que me amar. Então, ele vai ter que mudar um pouco a sua maneira de ser para me agradar. Porque essa é a função do homem, agradar a sua esposa, e da esposa agradar o marido. Então, nós precisamos chegar a um equilíbrio. Hoje em dia, o que a gente mais vê e ouve das pessoas é que ninguém quer mudança. Não estou falando só de casamento, mas em qualquer coisa. Em qualquer relacionamento, ninguém quer mudar. As pessoas, eu nasci assim. Não, irmãos. Principalmente nós que estamos falando para casais que conhecem a Jesus, nós sabemos que é imprescindível mudança. Nós precisamos mudar. Nós escolhemos uma pessoa para viver o resto da vida com elas. E nós fizemos um voto diante de Deus, que vamos estar juntos até que a morte nos separe. Então, é um bom tempo juntos, né? Então, nós precisamos mudar. Nós precisamos nos adaptar. O casamento, ele é uma engrenagem que nós vamos colocando até ficar perfeita. E é os ajustes que a gente vai fazendo durante o casamento. E são imprescindíveis. Então, mas você casou comigo sabendo que eu era assim. Irmãos, isso não pode existir. A gente precisa entender que num relacionamento, ambos precisam se adaptar com o outro. E, às vezes, é pegar na ferida. Deus... Ele pegou na nossa ferida. Porque ele falou para o homem que ele precisa amar a esposa. E deixou como? Como Cristo amou a igreja. Um amor de entrega, um amor de
maior que o mundo, foi o amor de Jesus pela igreja. Então, o que acontece? O homem, ele tem uma dificuldade em amar realmente só uma pessoa. Então, ele vai ter que todo dia lutar contra ele mesmo. Essa foi a colocação de Deus. Todo dia o homem vai ter que lutar com ele mesmo para amar só uma mulher. E a mulher? Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, que é o calcanhar de Aquiles das mulheradas, ser submissa. Então, Deus está nos ensinando. Ele colocou para o homem e colocou para a mulher coisas que para nós são difíceis. Porque num relacionamento não é sempre tudo fácil. Tem momentos difíceis. Momentos em que um vai ter que ceder para o outro. Momento em que um vai ter que... E é assim. Então, Deus, ele fez perfeito. A cada um de nós, ele colocou aquele que é mais difícil para nós, para que a gente entenda a importância de andarmos juntos. É importante a gente saber que nós precisamos de mudança e não exigir mudança do outro. O que acontece muitas vezes é que um exige mudança do outro. E aí gera discórdia, gera briga, gera problema. Então, nós precisamos, no meu relacionamento, no meu casamento de 37 anos, eu aprendi que eu preciso mudar. E eu mudei. Inclusive o meu paladar. A primeira pizza que eu comi na minha vida foi com ela. Eu sou caboclo. Ela, família italiana. Então, gosta de massa, macarrão. E eu nunca tinha comido essas coisas. E aí, começamos namoro, vamos comer uma pizza, né? Que desagradável. Eu não sabia nem como comer pizza, irmãos. Nunca tinha comido. O nome do restaurante que nós fomos é Tavama, lá em Xaxim. Então, eu precisei aprender. Até o meu paladar precisou mudar. Porque eu não sabia comer massas. Nenhuma. Se eu conseguir mudar o meu paladar, eu não vou conseguir mudar outras coisas? Vou conseguir, sim. Quer dizer, e se eu conseguir mudar, você não vai conseguir? Vai conseguir, sim. É só querer. Então, nós precisamos lutar por amor, mudar a mim mesmo. É uma necessidade nossa. É dever do homem saber lidar com sua esposa, sabendo que é o vaso mais fraco ou mais frágil. 1 de Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, quando o casamento não é com entendimento, é impedido até as orações. Então, quer dizer que sobe até Deus aquilo que nós estamos fazendo dentro do nosso lar. Deus está vendo. Então, é uma necessidade, só que dando honra. O que acontece muitas vezes nos relacionamentos? Dá briga porque, não, quem que fez isso aqui? Isso aqui fui eu. Não, fui eu. Não, porque fui eu que paguei, porque não sei o quê. Dá briga por causa disso, gente. O marido deve honrar a esposa. E muitas vezes o marido quer receber todos os louros. O marido quer disputar com a esposa. Não existe disputa com a esposa. Não existe. O marido, ele dá honra para a esposa. Então, é fácil? Não é. Então, o marido, ele precisa dar honra para a esposa. É dever do marido. Honrar a esposa. E honrar a esposa é preservar a esposa em determinadas situações. Jamais expor a esposa, ou muitas vezes ao ridículo. E nós precisamos ter esse cuidado para que nós venhamos, no nosso relacionamento, aprender a honrar a nossa esposa. E honrar é da maneira que ela gosta, e não como eu acho. Então, para isso, eu tenho que me dedicar para conhecer minha esposa. Não adianta eu querer honrar, vamos supor assim, ela não come frutos do mar. Vou honrar minha esposa, vou levar num frutos do mar. Comer comida japonesa. Não adianta, ela não gosta. Então eu tenho que honrar ela naquilo que ela gosta. Então eu preciso
conhecer a minha esposa para que eu possa honrá-la. E eu preciso me dedicar em conhecer a minha esposa. Ela me ensinou a gostar de flor. Eu não gostava de flor. Para mim, tudo mato. Só que o que aconteceu? Eu chegava em casa, minha casa sempre foi um jardim, né? Aí eu chegava em casa, você viu? O quê? O quê? E já começava a caçar. Você não viu? Eu falei, não. E essa flor? Nossa, no meio de tudo aquilo lá, como é que eu ia ver aquilo lá? Aí, beleza, 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Eu comecei a me tocar, né? Ela gosta de flor. Aí, o que eu comecei a fazer? Antes de sair de casa, que eu sempre levantava cedinho, né? Eu olhava as flores que tinha. E aí, quando eu voltava, eu ia olhar se tinha alguma coisa diferente, né? Por quê? Mas demorou para eu aprender. Porque para mim era tudo igual. Tanto fazer rosa como o cravo, é a mesma coisa. Hoje eu aprendi a gostar de flores. Então, ela me ensinou, mas ela foi 1, 2, 10, 50 vezes me mostrando do que ela gostava. Porque muitas vezes a gente quer que o outro adivinhe aquilo que a gente está pensando. Gente, a bolinha de cristal quebrou, minha bolinha de cristal quebrou faz tempo. Então, é importante o cônjuge mostrar do que gosta. Mostrar como gosta. Mostrar por que gosta. Que daí o outro vai aprender. Tem um videozinho importante aí falando a respeito aí. A costela protege o quê? O coração e o pulmão. Ou seja, a mulher é a responsável pela proteção das emoções do homem. A mulher protege o homem de si mesmo. A mulher livra o homem de si mesmo. A verdadeira mulher virtuosa, ela é a fonte que o Espírito Santo conecta para influenciar esse homem. Por isso ela é virtuosa. Ela protege as emoções do homem. E quando protege o pulmão, está mostrando que a mulher é a vitalidade da casa. Ou seja, se a mulher é chata, a casa é chata. Se a mulher é reclamenta, a casa é reclamenta. Você já viu? Se a mulher é estressada, a casa é estressada. Se a mulher é alegre, a casa é alegre. Olha só. A mulher foi tirada da costela, como ela está falando, e a costela protege o quê? O pulmão e o coração. Quer dizer, a mulher é a vitalidade do homem. A sábia. A tola é aquela que destrói. Aí vai haver uma casa estressada, como ela está falando. A esposa é estressada, a esposa é isso, é aquilo. O que o marido tem que fazer? Entender por que ela é estressada. Porque se o homem chegar, a esposa está estressada, ele também já se estressa também, nunca vai dar certo. Eu paguei caro para aprender isso. Deu problema lá em casa. Mas a gente tem que procurar entender por que está acontecendo isso. Por que minha esposa é assim, ou por que o meu marido é assado. Porque se a gente ficar só rebatendo, a gente não vai aprender nunca, e isso é burrice. A pessoa que olha a situação e não aprende com ela, é burrice isso. Então você tem que estudar o teu marido, estudar a tua esposa, para que você seja ela auxiliadora e eu o protetor. Porque cada um tem o seu papel. Só que cada um tem que prezar pelo outro, valorizar o outro. Se chega em casa, a esposa é estressada 1 dia, 2 dias, se você trata com carinho, senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Sem estresse, você vai ver que vai abrir o coração e vai te falar um monte de coisa que você nem imaginava. Então é importante que quando nós acontecer alguma coisa nesse sentido, o outro, espera aí, vamos conversar, não rebater, porque isso não leva a lugar nenhum. O pastor colocou de conversar. Tem um estudo feito cientificamente, de que o homem fala aproximadamente 10 mil palavras por dia. E a mulher fala 25 mil. Uma pequena diferença aí. Aí o que acontece? As mulheres que não trabalham fora e ficam em casa durante o dia, ela não gastou os 25 mil. Está ali. E o marido já gastou os 10 mil dele.
Porque, né, já... E aí, a mulher, ela precisa falar, ela precisa contar. E o marido, né, já gastou o repertório, ele não está muito afim de escutar. E aí acontecem muitos conflitos por causa disso. No meu caso, irmãos, lá em casa é exceção, tá? Ele é 25 mil. E eu acho que umas 5 mil para mim tá bom. Né? Lá em casa, o Isaías fala mais que eu. Mas precisa ter esse de sentar e ouvir. É que nem o pastor falou, não sabe o porquê que a esposa está estressada, não sabe porquê, o que aconteceu no dia da esposa. Tem homem que acha que só os problemas dele que são problemas. O da esposa não é problema. E o da esposa é tão problema quanto o seu. Você precisa aprender a ouvir. Por quê? Porque Deus deu a capacidade do homem de governo. Então, como que o homem vai governar? Como que um bom governador governa o seu povo? Quando ele ouve as necessidades do seu povo. Um bom rei, um bom governador é aquele que ouve a necessidade do povo e coloca, então, em prática para resolver a necessidade do povo. Então, o marido domina uma relação assim, ele precisa ouvir a necessidade da esposa para resolver a necessidade da esposa. Aí ele está sendo um bom marido, um bom governo. Mas o marido não quer ter esse tempo de sentar e conversar com a esposa. Também tem esposa que não sabe ser essa proteção para o marido, né? Nós mulheres, eu vou falar isso, nós mulheres, que é uma coisa muito nossa mesmo, que a gente tem essa mania, né? Do homem fazer uma coisa e a gente falar, olha, não faz assim. Aí o marido vai lá e faz, e dá errado. Porque ele esquece que nós temos, né, mais percepção. Aí o que a gente faz? Eu não falei para você que ia dar errado? Nossa! É bom falar isso, não é, irmã? Eu tinha razão, lembra que eu falei? Mas isso irrita o homem. Irrita. Ele já sabe que ele fez caca, né? Ele sabe que ele fez caca, né? Então, nós mulheres também temos que ser sensíveis ao momento, à maneira de falar. A hora que ele chegou com o problema, não é hora de nós chegar e dizer, viu, eu não falei que eu estava errada. Espera. Numa outra conversa, vocês mais calmos, aí você pode, viu, olha, se você tivesse me ouvido nessa, não teria chegado aqui nessa situação. Você pode falar a mesma coisa, mas dependendo do momento vai dar certo e dependendo do momento vai virar uma guerra. Então, ser uma mulher sábia, uma auxiliadora idônea, é entender qual o momento em que o marido se encontra para você falar determinadas coisas. Tem um videozinho que mostra como que o marido deve ouvir a esposa. Entenderam? É mais ou menos assim. A esposa, quando chega, ela quer falar tudo e quer falar tudo. E nossa paciência está desse tamanho assim, ó. Mas não temos paciência para ouvir. E às vezes a esposa ela só precisa daqueles minutinhos da tua atenção. Porque ela necessita, a esposa necessita de atenção. Põe de novo ali para vocês verem como é que é. O marido entendeu tudo, vocês viram? Nós precisamos saber ouvir. A gente só quer dar solução. Em determinados momentos, ótimo, mas nem sempre. Às vezes, como a minha esposa sempre diz, ela já sabe a solução, ela só quer falar. Nós precisamos aprender a ouvir. Então, tira um tempo para ouvir sua esposa.
Ela precisa falar. Às vezes, ela só quer a tua companhia. Só quer ficar junto. E o que acontece com nós homens? Marcamos de jogar bola, marcamos de sair não sei o quê, marcamos churrasquinho, não sei o quê. Tudo isso é muito bom. Não tem problema. Desde que eu não deixe uma esposa em casa carente. Não tem problema nenhum ir em churrasquinho, não tem problema nenhum eu sair com os amigos, jogar bola, não tem problema nenhum. Desde que eu não deixe uma esposa carente em casa. Então nós precisamos nos adaptar uns aos outros. Tem uns que têm uma necessidade maior de falar, outras têm necessidade maior de atenção, outras têm necessidade maior de gastar. Então, você vai sair, deixa o cartão, não tem problema. Essa eu acho que todas as mulheres. Mas nós temos que entender as necessidades da nossa esposa. Porque é dever de nós amar, e isso é amar a esposa. É entender as suas necessidades. Tem muitos homens, a esposa, vou fazer a unha. Mas de novo? Mas você já não foi a semana passada? Gente, então você está por fora do que uma mulher, né? É toda semana. Nós precisamos fazer as unhas toda semana. Então, tem marido que ele não tem essa percepção e acha, não, porque... irmãos, o pior de tudo, eu estou falando do meio evangélico, cristão, muitos homens falam, mas você é muito vaidosa. E Deus não gosta de vaidade, está confundindo a palavra vaidade. Está querendo pôr na esposa um peso de que ela está sendo vaidosa demais, com que Deus não gosta. Olha, foi Deus que projetou a mulher. Foi Deus. Então, se Deus ia errar na sua projeção da mulher, Ele fez a mulher assim. Foi Deus que fez a mulher vaidosa. Foi Deus que fez a mulher que gosta de se arrumar, que gosta de se produzir. E a gente faz isso para quem? Para vocês, maridos. A gente não se produz para outra pessoa. A gente se produz para vocês. Aí tem maridos que não ajudam a esposa a ficar bonita, mas ficam olhando mulheres na rua. Isso é pecado. Jesus diz que se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já cometeu adultério. Então, se você quer olhar para uma mulher e olhar, que mulher bonita, olhe para a sua. Mas invista, então, na sua esposa para que ela se sinta bonita, para que ela esteja bem. E você possa olhar e admirar a sua esposa. Porque daí não é pecado. Agora, se você não cuidar da sua esposa e admirar uma mulher lá de fora, aí você comete pecado. Também a esposa. Se você não investe no cuidar do seu marido, você não cuida do seu marido, se você e fica olhando outro homem lá, aí é pecado. Isso é adultério. Então, invista no seu marido. Cuide dele. Se preocupe com ele. Né? Se preocupe o que ele gosta. E da maneira que ele gosta. O pastor colocou, né, que ele mudou até o paladar. Eu também mudei, a gente teve que se adaptar. Eu sou italiana, ele não. Eu não posso fazer todo dia massa lá em casa. Eu gosto, comeria de boa. Mas ele não. Então, eu tenho que... Um casamento é uma adaptação. Não vai ter todo dia massa, vai ter o que ele gosta também. E carne. No caso dele é carne. Pode ser só carne, tá bom. Mas então a gente tem que entender. E às vezes a gente só quer as coisas do nosso jeito. Só fazer a nossa vontade, só aquilo que eu gosto. E a gente não leva em conta o outro, que o outro também tem suas necessidades, tem seus gostos. Então a gente precisa aprender a conviver misturando um ao outro. É dever do marido entender os sinais que a esposa dá. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender os sinais que a esposa dá. E é mais a esposa que dá sinais e o marido já é mais prático, né? Mas a esposa, ela dá sinais. E nós, muitas vezes, não sabemos fazer a leitura.
Muitas vezes nós não temos a humildade de chegar e pedir, me perdoa, me desculpe. Machão, senão vou perder minha autoridade. Não existe isso. A autoridade é dada por Deus e ninguém tira. Pronto, acabou. Não vai ser a esposa que vai tirar a autoridade, mas você pode perder, dependendo como você age. Então, é importante a gente entender os sinais. E tem um videozinho aí para os maridos. Presta atenção esse videozinho aí. Você tá bravo? Se você me desculpar, eu vou comprar pastel pra gente. Quantos? Com coca? Resolvida a briga. Vocês estão vendo? Ai, marido sábio, não? Olha. Vocês percebem como que é fácil resolver conflito? Agora, um tá bicudo aqui, o outro bicudo lá. Não resolve nunca. Custa um chegar no outro, viu? Você tá brava? Vou comprar pastel pra gente. Quebra o coração da esposa. Quantos? Com coca. Então, a gente precisa saber que tem que haver uma compreensão dos sinais. Aí, um tá bicudo para lá, o outro fica bicudo para cá e fica o dia inteiro bicudo. E um remoendo ali, remoendo. Também não vou, também não sei o quê. Também ia fazer aqui, também não vou e não sei o quê. E fica ali remoendo sozinho, brigando sozinho, sendo que está perdendo de desfrutar com a esposa. Custa chegar assim, você está bravo? Não tem problema você chegar na esposa e conversar. Puxa um diálogo. E vocês sabem quem sempre puxa o diálogo? O mais humilde. O orgulhoso ou arrogante vai continuar. Muitas vezes o outro chega e oferece pastel e o outro não quer. Também não quer. Não sei o quê. Orgulho bobo, orgulho besta. Para quê? Se decidiram viver a vida inteira junto, aprendam a viver junto. Aprendam. Não é difícil. Só tem que ter um esforço, tem que querer. Porque quem quiser, consegue. Muitas vezes o marido não vê que a esposa está triste. Não se importa. E em vez de dar um carinho, dar uma atenção, vai brigar. Também estou cheio de cara feia, que não sei o quê. Não, gente. E muitas vezes as brigas começam por besteira. Olha esse videozinho aí. Quando a gente conhece o nosso cônjuge, a gente sabe de longe se ele está bravo, se ele está triste, se ele está com algum problema. A gente conhece, né? Sem a pessoa falar, a gente já... hoje ele está com esse problema. Mas para a gente ter esse grau de intimidade, a gente precisa conversar. Porque, como o pastor falou, não adivinha as coisas. Com o passar do tempo, com os anos de casamento, a gente vai percebendo na fisionomia da pessoa. Mas no início do casamento, não. Então, por isso que tem que conversar. Eu vi que você não está muito bem hoje. O que aconteceu? Se informe primeiro. Porque às vezes, você está aí de cara feia, eu não fiz nada. Ao invés de querer saber, às vezes ela não está de cara feia porque está brava. Às vezes está de cara feia porque teve um problema, ou ela está triste, né? Aconteceu alguma coisa. Então, nós precisamos aprender o diálogo, que é o que tem faltado muito. E ultimamente, isso aqui tem tirado muito tempo dos casais de diálogo, de conversa, porque é cada um no celular, cada um tem a sua vida ali no celular, e não há esse diálogo, esse estar junto, conversando sobre os filhos, sobre a casa, sobre as coisas do dia a dia. E é importante, irmãos, num casamento, ter uma conversa sobre isso. Porque, às vezes, a esposa tomou uma decisão e não comunicou ao marido, ou vice-versa.
E aí acaba gerando um monte de conflitos, porque não conversaram, não sentaram e conversaram para se tomar decisão. Quando nós estamos num casamento, não é uma competição. A gente é parceiro. E parceria, para dar certo, precisa um ouvir o outro. Objetivos no casamento precisam ser de ambos. Não adianta o homem ter um objetivo e a mulher outro, totalmente diferente, porque cada um vai puxar para um lado e não vai dar certo. Então, como que eu sei os objetivos do meu cônjuge? Sentando e conversando com ele, sabendo o que ele espera do futuro, onde ele quer chegar e o que eu posso fazer para ajudar, então, para nós chegarmos nesse objetivo. A falta de diálogo no casamento faz com que cada um puxe para um lado e não andem juntos. Olha o videozinho aí. Mo, descobri por que eu sou feia. Sério? Por quê? Hã? Não, amor, não foi o que eu quis dizer. Não. Você é linda, você é maravilhosa. Isso gera briga. Coisas bobas. Por quê? Porque o marido não aprendeu a ler os sinais. Ela chegou toda... hoje ela chegou toda produzida em casa. Descobri por que eu sou feia. Eu falei, nossa, amor, que lindo que ficou seu cabelo. E suas unhas, então, né? Nós precisamos entender o que a esposa está querendo dizer. Porque a esposa joga charadinha, a gente tem que estar atento. E o que faz com que nós, homens, nos desliguemos? Os problemas do dia a dia, que a gente não presta atenção na nossa esposa. Isso aqui, o videogame... Porque enche a cabeça, fica horas e horas ali, e aqui no celular não sei o quê, ou os problemas, você chega em casa e os problemas continuam, tal. E aí a gente não tem tempo para observar a nossa esposa. E às vezes a esposa só quer um elogio. Está carente de um elogio. Isso mostra a carência de elogio que a esposa está. E você nem percebeu. E aí, ela vem descobrir por que eu sou feia, você... Por quê? Matou, gente, matou. Aí, lógico, vai ficar triste, vai piorar a situação, e sendo que seria fácil de resolver, né? Descobrir por que eu sou feia. Não, meu amor, você é a mais linda do mundo. Acabou o problema. Você acha? Sai dali toda... Nós, mulheres, precisamos domesticar nossos maridos. Eles vêm meio bruto, né? E a gente precisa domesticá-los um pouquinho, né? O pastor contou sobre como que eu ensinei ele a gostar de flor, né? Ver as flores, não é nem gostar, mas ver, né, gente? Oxe, eu botava um vaso desse tamanho em cima da mesa e ele não via. Não é possível que não via o negócio daqueles. Outra coisa, irmãos, ele nem está prestando atenção. Volta aqui, pastor. Se eu pedir, hoje talvez não, mas se eu pedir pro Isaías toda semana que cor é meu esmalte de unha, que cor que é a minha unha, ele vai saber. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho mania de esmalte, né? Eu levo meu esmalte na manicure, porque eu sou muito desastrada, estou sempre machucando a unha antes de chegar em casa, daí eu tenho que fazer uns remendos na minha unha de vez em quando. Mas eu tenho uma caixa de esmalte lá em casa. Sabe o que eu faço? Toda semana, antes de ir para a manicure, eu pego aquela caixa de esmalte e levo para o meu querido. Escolhe uma cor. Ele vai escolher uma cor. Quando eu chego em casa da manicure, a primeira coisa que ele faz, deixa eu ver como ficou a unha. Ele quer ver, porque foi ele que escolheu a cor. Entendeu, irmãs? Estou domesticando ele a perceber a minha unha. A ver que eu troco de cor, que meu esmalte não é sempre a mesma cor. Que toda semana é uma corzinha diferente. Quer dizer, isso não precisa
briga entre o casal. Você tem que achar meios de chamar atenção. Parece bobagem, a cor do esmalte da unha. Irmãos, para a mulher tudo importa. Isso que os homens têm que entender. Para a mulher, até as mínimas coisas são importantes. Coisa que para o homem tá nem aí. Para a mulher é importante. Para a mulher é importante o homem ver que tem uma florzinha diferente na casa. Para a mulher é importante ele ver que ela pintou a unha, que ela arrumou o cabelo, que ela mudou alguma coisa na casa. É importante. Então, o homem ele precisa entender essa linguagem da mulher. Bom, se para ela é importante, então eu preciso me adaptar e ver essas mudanças e, como o pastor falou, elogiar, mostrar que você percebeu aquilo que ela fez. Para quem que é aquilo que a gente faz em casa? É para o marido e para os filhos, não é para os de fora, né? A gente cuida da casa, é para a família, não é para os de fora. Os de fora vêm de vez em quando na nossa casa. Mas quem está todo dia na nossa casa é a família. Então, todo o cuidado que a mulher tem com a casa é para o marido e para os filhos. Então, isso precisa ser percebido. Porque tem homens que ainda chega para a mulher, estou cansado. Está cansado o quê? Você não fez nada o dia inteiro. Isso é para acabar com qualquer romantismo que a mulher tenha. Então, o marido ele tem que estar focado no casamento. Tem problema, enquanto namoram, que eu tenho um casal aqui que namora, jogar videogame? E até altas horas jogando videogame? Mais ou menos. Desde que no casamento, esqueça videogame. Mas eu gosto tanto de videogame. Eu acabei de não gostar mais. Agora eu casei. Porque no casamento o importante é a esposa. O marido deve saber disso. Mas eu sempre joguei videogame. Problema é seu. Agora você tem esposa. Agora você tem marido. Fica o dia inteiro jogando. O marido chega em casa. Cadê comida? Que comida? Eu estava lá fazendo minha fazendinha. Não deu tempo de colher o leite. Gente, esse tipo de coisa parece bobo, mas tem muitos casais se dando mal por causa dessas coisas pequenas. Porque não está focado no casamento. Vai casar, já casou, foque no teu casamento. É o teu casamento agora. A coisa mais importante que há na tua vida agora é o teu casamento. Porque senão o marido não vai prestar atenção na esposa, ou a esposa não vai prestar atenção no marido. E é verdade o que ela diz. Eu chego, ela chega da manicure, eu pego a mão dela. Ficou bom, né? Gostei. Ela vai trocar de roupa, ela vai lá, ela toma banho primeiro, como eu falei para vocês. Aí eu vou tomar banho, aí ela aparece lá com uma roupa. Bem, o que você achou? Eu falo, ficou bom, mas se você trocasse isso, beleza. Ela vai lá e volta. E agora? Agora sim, né? Beleza. Aí muitas vezes ela vai com outra, mas tudo bem. Faz parte. Aí, eu tomando banho, ela vem com o pé de um sapato, outro pé do outro. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí ela chega assim, bem, qual dos dois? E eu fico olhando, porque eu aprendi a combinar coisa também. Então eu sempre dou minha opinião, aquilo que eu sou sincero. Isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou. E ela sabe que eu sou sincero. Então eu presto atenção no que ela veste. Eu não falei do seu cabelo hoje? Chegou de lá, eu já falei do cabelo dela. Eu presto atenção nela. Falou da minha rasteirinha também. Falou. Não, mostra a rasteirinha bem básica. Eu falei, hoje você não vai de sapato, né? Vai bem básico. Olha a rasteirinha que ela veio. Então, assim, nós temos que prestar atenção. Por quê?
Porque a gente, às vezes, passa coisa despercebida que vai magoar a esposa, que vai trazer dor, que vai trazer sofrimento, e não precisaria disso. Então, nós precisamos estar focados no nosso casamento, porque senão nós causamos dores que não precisariam ter. Às vezes a esposa vai lá, compra uma roupa nova, né? Vem toda bonita mostrar para o marido, em vez de receber um elogio e tal. Quando que você comprou isso aí? Quando você gastou? Quer dizer, mata a empolgação da esposa, né? Elogie, né? Quando ela comprou para se sentir bonita para quem? Para o marido. Então, o marido, o homem, ele precisa ter essa sensibilidade. O homem é muito prático. E aí, o que Deus fez com o homem? Ele pôs do lado dele uma auxiliadora idônea para tornar ele mais sensível, né? A mulher cuida das emoções do marido, nós vimos no vídeo da costela. Cuidar das emoções do marido é torná-lo ele mais sensível, torná-lo ele mais observador, mais cuidadoso. Este é o papel da esposa. Então, o marido também tem que entender que a esposa, ela precisa de elogios, né? Não só de cobrança, de elogios. Uma outra coisa também que acontece muito nos casamentos e é difícil é quando os filhos tomam o lugar do cônjuge. É quando o marido ou a esposa dá mais importância e mais atenção para o filho e esquece do cônjuge. Tudo é para o filho, tudo é o filho. Nós que somos mães, nós precisamos tomar um certo cuidado com isso, que mãe é bicho feio mesmo, né? Mãe é bicho feio. A gente cuida e cuida muito dos filhos. Mas a gente, às vezes, esquece das necessidades do marido, porque foca só no filho. Esquece que o marido também tem suas necessidades. Então, Deus nos fez multitarefas, como mulheres, nos fez multitarefas justamente porque nós conseguimos dar atenção para o filho e dar atenção para o marido também. Mas isso nós precisamos tomar cuidado, tanto o marido quanto a esposa, para que o filho, ele é uma bênção, mas ele não pode estar no meio da relação do marido e esposa, né? Nós temos que lembrar disso. Então, tem pessoas que geram muito problema na casa porque o foco é só os filhos e esquece do cônjuge. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. O marido, ele precisa aprender a elogiar a esposa. Elogiar quem ela é e elogiar o que ela faz. É importante que o elogio seja sincero e não um puxa-saquismo. Porque o puxa-saco não tem vez. Precisa ser sincero. Então, o elogio precisa ser sincero. E minha esposa sabe disso. Eu quando elogio, é porque eu estou sendo sincero. Eu falo a verdade. Então, o que é elogiar quem a pessoa é? Então, é importante você falar da beleza da sua esposa. Então, quando nós, lá atrás, eu era um, agora eu sou 2. Eu cresci. Ela também. Mas ela ficou feia? Não. Ela ficou diferente. Mas, quer dizer, ela perdeu a beleza? Não. Então, para mim, ela sempre vai ser linda. Porque eu escolhi ela para casar. As mudanças são naturais. Todos nós vamos mudando. Então, são naturais. Então, nós precisamos aprender a elogiar quem ela é. A beleza da esposa ou do marido. O cabelo da esposa ou a falta do cabelo do marido. Porque vai caindo, gente. Vai caindo. Vai fazer o quê?
Então, porque muitas vezes o marido ou a esposa vai ficando deprimido porque vai vendo, né, a barriguinha vai crescendo, né, os cabelos vão caindo. E aí a própria pessoa vai ficando meia para baixo. Se o outro chega e dá mais uma paulada, acaba. Então a gente precisa elogiar quem a pessoa é. E a gente não pode deixar de elogiar quem a pessoa é. Então a gente elogia a beleza, o cabelo, o corpo da esposa. Eu gosto do corpo da minha esposa. Eu gosto do cabelo da minha esposa. Eu gosto das mãos, das unhas. Eu gosto de tudo na minha esposa. Mas ela precisa saber disso. E como que ela vai saber? Quando eu falo. Então, os elogios é importante. A higiene da esposa ou do marido. É importante você falar, nossa, ó, está sempre cheirosinho, sempre cheirosinha, eu sempre tomando banho. Importante isso. Você fala, você elogia quem a pessoa é. Então, é necessário. Ó, eu gosto da maneira que você cuida dos nossos filhos, né? Eu gosto da maneira que você tem o cuidado com a casa. Eu gosto de como você se cuida. É importante nós elogiar quem a pessoa é. Porque muitas vezes nós denegrimos a imagem da nossa esposa ou do nosso marido com piadinhas sem nexo, sem noção. E nós precisamos ter este cuidado para que o nosso casamento não seja prejudicado. Tem um videozinho interessante aí, ó. Você conseguiu achar qual é? Por delícia, eu gosto assim, ó. Quem gosta de osso é cachorro. Vem em mim, meu balão inflável, me leva para as alturas. Ai, ai. Não venha falar isso para mim, não. A gente muda, mas não deixa de ser gostoso. Então nós precisamos aprender a elogiar. O nosso cônjuge nunca deve ser motivo de piada. Que muitas vezes um faz piada com o outro. Não, gente. O cônjuge não é motivo de piada. Se for de coisinha bonitinha assim, né? Vem, meu balãozinho de carne. Mas não pejorativo, porque senão você acaba com o seu cônjuge. Vou dar um exemplo, ó, aqui é só músculo. Picanha, costela. Entendeu? Então, mas leva para as alturas. O homem, ele tem muito essa de falar para a mulher assim, ai, mas quando nós casamos, você era isso, você era aquilo. Gente, os dois sofrem mudanças. A gente vai envelhecendo, o corpo muda. É natural. Mas o homem tem uma facilidade de não se olhar no espelho e olhar só a mulher. A mulher gera filhos, né? Ela pode ter um corpão maravilhoso, mas ela gera um filho. E o filho mexe com toda a estrutura da mulher. É muito difícil, depois de você ter 1, 2, 3 filhos, que você vai continuar uma Gisele Bündchen da vida. Porque nós não temos dinheiro para isso. Tem um videozinho, não sei, acho que o pastor colocou aí, falando como 10 maneiras que a Rainha Elizabeth viveu 96 anos, né? O que você fazer 10 maneiras. Aí está lá. Ela nunca lavou a louça, ela nunca lavou roupa, ela nunca pagou um boleto, ela nunca precisou ir no supermercado. Então, assim, nós não somos a rainha, né? Nós, então, lógico, nós não vamos ser aquela menininha o tempo todo, né? A gente envelhece, o corpo muda, as coisas mudam. Então, assim, se o marido ficar nessa cobrança, ele mata o amor da esposa por ele.
ele mata. Porque isso só traz tristeza ao coração da mulher. A mulher sabe que ela mudou, ela sabe que o corpo dela mudou. A gente tem espelho. E daí, se o marido não é aquele companheiro de levantar ela, joga ela mais para baixo ainda, é para acabar com o amor de um para com o outro. Também a mulher, que começa por só defeito no marido. Ah, não, porque você é isso, porque você era aquilo, porque... Gente, a gravidade é para todos, então nós precisamos aprender. Quando a gente casa, a gente promete, diante de Deus, estar junto em qualquer situação. Na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. Então é importante a gente elogiar quem o cônjuge é. O cônjuge. Ô, palavra difícil que ficou agora. Então nós precisamos aprender nunca a tratar com desdém. Esse daí parece um porco. Essa daí parece uma baleia. Esse daí não é expressão que se usa com o cônjuge. Esse daí não. Nem com ninguém. Porque isso é pejorativo. A gente não trata as pessoas de esse daí. A gente trata com honra e não com desdém. Então a gente não usa essa expressão esse daí, essa daí. Nunca. E nunca esse daí essa daí parece uma baleia, ou esse daí parece um porco, esse aí não sei o quê, parece Olivia Palitos. Não, gente. A gente trata o nosso cônjuge com honra, sempre, até nas brincadeiras. Então é importante a gente nunca esquecer disso. Então isso é elogiar quem a pessoa é. E nós devemos também aprender a elogiar o que a pessoa faz, o cônjuge faz. Então, a comida que ela faz, o esforço pelo trabalho que eu faço, deve ser importante para ela e deve ser importante para mim. Deve ser, sim. Mas ela reconhecer me dá um up. Eu reconhecer dá um up nela. Então, nós precisamos aprender a elogiar o que a pessoa faz, a limpeza da casa. Nós precisamos aprender a elogiar a roupa bem cuidada, o calçado bem cuidado, ou a compra de um calçado, ou a compra de uma roupa. Nós precisamos aprender a elogiar o que a pessoa faz. Por quê? Porque esse cuidado é o combustível para receber sempre a roupa bem cuidada, a comida bem feitinha, os presentes. Então, é importante a gente aprender a elogiar quem a pessoa é, mas também o que a pessoa faz. Quando nós não sabemos fazer isso, o problema é nosso. Nós vamos sofrer os danos. Mas também é dever de ambos manter o ambiente alegre, o ambiente do lar alegre. Meus filhos, estão aqui os dois e minhas noras. Lá em casa, você que convive lá, você que conviveu lá. Lá em casa é alegre o ambiente? O que você acha? O que você acha, Rafa? O que você acha, Ju? Lá em casa é uma farra. O ambiente lá em casa, se você chegar meio de surpresa, vai achar que é uma briga, que tem briga lá em casa. Porque é uma farra. Mas é dever de ambos cuidar da alegria do ambiente da casa. E tem um videozinho aí. Quer saber de sal? Não. Não é assim. Nossa! Muito salgado que já ficou passar umas 10 vezes. Puta que pariu, você zoou comigo, né? Vocês entenderam? O lar, o ambiente tem que ser saudável, alegre. Fez lá, pegou colher de sal, meteu um pouquinho de sopa e deu para experimentar. Gente, isso é alegria. É alegria de ficar um sacaneando o outro. Entendeu? Então, isso é importante quando isso é saudável. Quantas vezes
lá em casa, eu tomando banho quentinho, lá de repente vem o Fernando com um negócio de gelo em cima de mim. Margarete, tá lá, joga água nela, tá lavando lá, de repente eu dou banho nela. Eu gosto sempre de ir na mangueira, é ela que vai com a vassoura. De repente ela sobe, não sei para onde ela foi. Ela estava de vassoura. Mas o ambiente tem que ser alegre, saudável. É dever de ambos alegrar o ambiente. Um negocinho desse parece bobeira, né? Mas olha que criatividade para alegrar o ambiente. Entendeu? Experimenta para ver se dá bom. Quando é assim, quando não coloca açúcar na carne, né, Rafa? Aquilo não foi sacanagem, não errou mesmo. Foi um churrasco doce. Então, é dever de ambos alegrar o ambiente. Porque muitas vezes o ambiente é pesado. É duro de ficar ali. E não, é dever um ser criativo com o outro, mas saudável. Sem denegrir o outro. Uma sacanagemzinha dessa aí é gostoso, não é? Vocês já sabem quem é quem lá em casa, né? Quem é o que faz assim? Nós somos opostos, né? E Deus sempre coloca assim, ou a esposa é mais assim, o marido é mais tímido, Deus sempre coloca os opostos junto. É um completando o outro. Esses dias nós estávamos falando sobre filhos com a Rê, eu acho que com a Vivi, e eu falei que Deus faz certo, vocês podem ver. Sempre, se o marido é mais duro com os filhos, aquele mais bravo, a esposa é mole. Ou vice-versa, quando a mãe é mais dura, o pai é mais mole. É Deus que fez assim. Porque se fosse os dois, ferro e fogo, coitada da criança, né? Ia viver em tensão. E se fosse os dois moles, também, coitada da criança, ela não ia ter limites, ela não ia saber os seus próprios limites. Então, Deus faz tudo certinho, né? Então, nós precisamos entender. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Eu sou mulher, né? E as minhas emoções borbulham. E assim, ó, eu falei hoje, brincando com o Isaías, né? Nós terminando o encontro de casais, assim, eu falei para ele, por que quando eu tive essa ideia, você não olhou para mim e falou, fica quieta, louca? Irmãos, vocês não sabem como foi esse mês de luta, de coisas, para a gente estar aqui fazendo encontro de casais. E eu gosto das coisas, tudo bem certinha, né? E daí tudo enrosca, né? Começa a dar errado uma coisa, parece que aquele dia tudo dá errado. E eu estava vindo e aconteceu um problema, e eu falando, e o Isaías é a razão. Ele é aquele que fala, não, problema acontece. Se estressa não, a gente vai dar um jeito. Se não der para fazer assim, a gente faz de outro jeito. Faz como dá. Ele me acalma. Ele me acalma. E ela é meu pedacinho de estresse. Ele me acalma. Porque se ele entrasse na mesma pilha que eu, nós arrancávamos os cabelos. Eu já tenho pouco, ele também. Então, é isso. A gente precisa desse equilíbrio. Um entender o momento do outro. Um ser aquele que, né? Às vezes eu estou lá nervosa, preocupada com um problema, ele está fazendo piadinha do meu lado. Você acaba rindo mesmo, porque não tem como. Então, a gente precisa trazer, muitas vezes, essa leveza no casamento. Porque as coisas já são difíceis. Né? O dia da gente já é pesado, já é difícil, já é cheio de coisa para você se preocupar. Daí, se não há essa leveza, porque
o casal, é quem a gente está mais tempo junto, a gente dorme junto, a gente vive junto. Então, a gente precisa dessa leveza, desse um outro alegrando, acalmando, sendo suporte mesmo. Na casa, no lar, as brincadeiras saudáveis, elas geram um ambiente alegre e romântico. As brincadeiras saudáveis, elas geram, então, isso, um ambiente alegre e romântico. Nós temos um videozinho aí que mostra, ilustra esse momento aí. Esse eu fui contra, tá, irmão? Deixa eu já falar antes. Pare, Márcia. O quê? Pegando teta. Pare, Márcia. Aqui, pare. Já. Ah, engraçado que na minha você quer ficar pegando, né? Mas é diferente. Se quiser beliscar uma coisa minha, belisca aqui, ó. O quê? Ui, Jairo, porco relaxado, eu não vou pegar nesse troço. Vem aqui, Márcia, tô brincando. Ah, sai daqui. Vem aqui. Ó, esse vídeo mostra duas coisas também bem claras. A diferença de romantismo do homem e da mulher. O homem só pensa naquilo. Ele vai fazer um carinho com outra intenção. Ele já está pensando. A mulher não, irmãs. A mulher gosta do carinho sem segundas intenções. Sem pensar no depois. A gente gosta da atenção, do carinho, do estar junto, né? Então, o homem e a mulher são muito diferentes nessa relação de romantismo. Porque o homem, né? Ele, e muita da reclamação, porque minha esposa, né, é fria e não sei mais o quê. Homens, a mulher, ela é totalmente diferente do homem, até mesmo na hora do sexo. Nós, como dizem por aí, nós somos fogão a lenha. E o homem é micro-ondas. Ligou, puf, puf. Nós somos fogão a lenha. E às vezes a lenha está molhada. Demora mais para acender. A mulher, essa expressão que a mulher usa, fazer amor, que para o homem é sexo, porque para a mulher a relação sexual é um ato de amor, que vem do decorrer do dia. Então, a mulher, ela precisa ser conquistada. O homem não. Tem o pastor Cláudio Duarte diz que a mulher, ela vai para a cama de corpo e alma. E o homem, ele vai até sem a alma. Então, o homem, ele se excita pela visão. A mulher, ela é diferente do homem, ela não se excita pela visão. Adianta o homem ficar peladão na frente da mulher? Que não funciona assim. Diferente do homem, né? A mulher despiu a roupa, pronto, para ele já. Nós não. O que nos excita? O carinho, a atenção que a gente recebe ao longo do dia. Se você xingou, brigou, o dia inteiro com a mulher, de noite você quer que ela, né? Não vai ser assim. Então, nós precisamos entender que o homem e a mulher têm maneiras diferentes de romantismo. E nós precisamos nos adaptar a isso, né? E mudar naquilo que precisa. O nosso tempo urge, e nós vamos parar por aqui, então, os deveres do homem e da mulher, por causa do tempo. Mas acredito que deu para ficar claro, né, os deveres do homem, os deveres da mulher e os deveres de ambos. É importante que a gente saiba nos posicionar. Deus, ele estabeleceu o lugar do cônjuge e o lugar dos filhos. O grande problema é que os casais não sabem a sua função no lar, nem o seu lugar, nem o lugar dos filhos. Também muitos não sabem nem o seu valor. O que está faltando nesse lar? Está faltando Bíblia. Porque a Bíblia ensina os princípios e valores. A Bíblia ensina a função de cada um. A Bíblia ensina o valor de cada um. Então, nós não podemos nos esquecer
de que quando nós tivermos algumas dificuldades, sempre haverá uma resposta bíblica. Se você ainda não sabe, nos procure, pode perguntar o que vocês quiserem, que nós somos acostumados a responder perguntas difíceis. Para nós não tem nenhuma pergunta que seja difícil demais. Pode fazer a pergunta que você quiser. Nós vamos responder com base bíblica, com temor e tremor. Tem aqui só uma pergunta hoje. Quando num casamento, o marido ou a esposa tem o hábito de mentir, esse hábito abre brecha para o mal entrar? Sim, a mentira não deve fazer parte da vida de ninguém. De ninguém. Por quê? O João 8:44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, não é só num casamento, é em qualquer circunstância da vida. Nunca deve haver mentira, por mais doída que seja a verdade. Precisa ser colocada diante do cônjuge ou diante de quem quer que seja, porque Deus, ele vê todas as coisas. Não adianta você mentir para alguém, Deus está vendo. Então, o problema é que você está trazendo consequências terríveis aqui para o seu próprio lar. Então, mentira não deve fazer parte da vida de ninguém, quanto mais num casamento, porque daí você perde a confiança. E a confiança num relacionamento, gente, é extremamente importante. E se o outro está fazendo, tudo certo, ele vai sofrer as consequências por causa do que mentiu? Sim, sofre as consequências também. É por isso que um deve pensar no outro. E eu penso nela antes de eu fazer qualquer coisa, ela deve pensar em mim antes de fazer qualquer coisa. Porque se ela errar, eu sofro as consequências. Se eu errar, ela sofre as consequências. Ou se eu errar, a minha família sofre as consequências. Então, eu devo pensar muito bem antes de eu agir. Só que essa é uma responsabilidade mais do homem na execução das coisas e de conduzir o seu lar. Se vocês, por acaso, pegar alguma mentira, vocês devem confrontar. Quando a mentira é descoberta, tem que ser confrontado. E deve ser interpelado para que a verdade seja estabelecida e não haja, então, consequências na família de vocês. O que Deus deixa para nós em relação a isso? Nunca mentir. Nunca mentir. Então, nós precisamos saber disso, que no casamento, não só no casamento, na vida, nós devemos ser verdadeiros, falar a verdade, doa a quem doer. Porque se nós tivermos isso não é hábito de mentir, isso é falta de caráter. A mentira está ligada ao caráter. Então, a pessoa que tem esse hábito de mentir mostra que falta caráter para si. A Bíblia fala assim: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, a mentira, você está camuflando alguma coisa. Então, é de procedência maligna. Mentira é pecado. Mentira é pecado. Não tem outra coisa. Então, as consequências do pecado, nós colhemos. Deus perdoa o pecado. Mas Ele não tira a consequência nós pagamos. Então, num casamento, deve-se pensar muito bem, porque você pode estar trazendo consequências, daí não só para você, mas para a tua esposa, para os teus filhos. Então, nós precisamos ter essa consciência. Mas é um pecado que precisa ser abandonado. E como o pastor falou, às vezes a gente é tão acostumado a mentir, é natural, que às vezes nem precisa mentir, a gente mente, porque é um hábito maligno, mas se torna um hábito. Então, o que a gente deve fazer? Perder esse hábito. 1 vez, 2 vezes, 10 vezes que você for se corrigindo nisso, você vai acabar aprendendo a não mentir mais. E você vai ver a mudança que vai ter no seu relacionamento com as pessoas quando você tiver credibilidade. Porque assim, se a pessoa somente, quando ela fala uma verdade, não acredita. Não tem credibilidade. Não vai acreditar. Mas é verdade. Mentiu a vida inteira, vai querer que eu acredite? Então,
E esse processo, depois de credibilidade, também é um processo. Você vai ter que falar 1, 2, 20 vezes a verdade para outra pessoa saber que você agora está falando a verdade. Então, a gente não pode exigir que a outra pessoa já acredite de mim, papuf, né? Porque mentiu, o tempo inteiro mentiu, daí fala a verdade, quer que a pessoa... Então, essa é uma das consequências de mentir. É que depois a pessoa não acredita mais. E daí, para conseguir a pessoa acreditar, demora. É um processo. E é a consequência da mentira. É importante, num casamento, não só haver a verdade, mas a transparência. Então, a transparência, ela é mais do que a verdade. Vou citar um exemplo. Eu não tenho problema nenhum que ela me ligue trocentas vezes. E se ela ligar para mim, eu vou atender as trocentas vezes que ela ligar para mim. Eu posso estar atendendo o Papa. Eu vou, dá licença, senhor Papa, eu vou ter que atender minha esposa. Por quê? Porque ela é a pessoa mais importante da minha vida. Então, se ela me ligar, eu vou atender. E se eu não puder atender, eu vou dizer, bem, me liga depois, ou depois eu te ligo, e agora eu estou ocupado. Ela vai me entender. Eu preciso falar agora. Eu falei, então dá licença que eu preciso atender minha esposa, só um minutinho. E atendo minha esposa. Não importa que ela vai falar para mim, bem, eu queimei o arroz. E eu vou aqui. Você me tirou de um aconselhamento para me falar que queimou arroz? Não, jamais devo falar isso. Porque para ela era importante. Então, eu devo valorizar que queimar o arroz para ela foi importante. Então, eu valorizo também. Não, bem, não tem problema, cozinha outro. Às vezes, ela só quer a compreensão. Mas eu jamais vou dizer, você me tirou do aconselhamento por causa disso. Não, acabei com a intimidade nossa. Porque precisa ver. Então, num relacionamento, num casamento, precisa haver a verdade, mas a transparência. Então, a transparência é o seguinte. Ligou para mim. Bem, onde você está? Estou na igreja. Com quem? Com fulano, com ciclano. Fazendo o quê? Isso, isso e aquilo. Isso é transparência. Eu não posso ter dificuldade de falar com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Porque se com quem eu estou, o que eu estou fazendo, ela não pode saber, eu não devo fazer. Então, se ela me ligar e perguntar com quem eu estou e o que eu estou fazendo, é dever meu falar para ela. Eu não tenho o direito de falar, o quê? Você está duvidando de mim? Que não sei o quê? Não, jamais, não é esse o caminho. É simplesmente eu dizer com quem eu estou e o que eu estou fazendo. Agora, se eu tiver dificuldade para falar isso para ela, é porque alguma coisa está errada comigo. Não é com ela, não. Ela tem o direito de perguntar o que ela quiser para mim. Assim como eu tenho o direito de perguntar o que eu quiser para ela. Então, eu não devo ficar magoadinho porque ela perguntou isso. Não é dúvida, às vezes é só coisa da cabeça. Eu tive um sonho. Não tem problema, você já sabe com quem eu estou, o que eu estou fazendo. Então, eu não devo levar para o lado de desconfiança o que é apenas transparência. Isso chama-se transparência. Onde estou, com quem eu estou e o que eu estou fazendo é transparência, é além da verdade. Então, a transparência também é necessária. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais esse encontro que tivemos e continua trabalhando em nossos corações. Senhor, nos capacite para transmitir a verdade da Tua palavra para os relacionamentos. Eu te peço também a Tua santificação sobre os elementos, em nome de Jesus Cristo. Amém.